Olá, o meu nome é Dara Correia, sou Martech Consultant na Liminal e hoje vim aqui apresentar o e-book, um dos mais recentes e-books que fizemos, que foi do Excel ao CRM. E o objetivo deste e-book é mostrar um pouco como é que é possível passar de um sistema para o outro, ou seja, do Excel para o CRM, e o que é que isto implica. Atualmente, arrisco mesmo a dizer que é um dos projetos mais recorrentes que há no mercado, ou seja, empresas que têm a sua vida comercial no Excel e querem centralizar tudo num sistema onde toda a gente pode consultar, ter aquela visão 360 do que é que se está a passar. Contudo, esta transformação digital traz consigo ações necessárias, okay, para o desenvolvimento, e o Excel não é o inimigo. Existem empresas que conseguem viver bem comercialmente, sobretudo com o Excel. O problema começa mesmo quando uma empresa tenta escalar vendas com uma ferramenta pensada para organizar dados, ok? Não para gerir a execução comercial. E o e-book é basicamente um guia prático para perceber quando o Excel deixa de ser suficiente, o que é que muda com o CRM e como fazer esta transição sem criar caos. Este vídeo não tem como objetivo fazer uma leitura do e-book exaustivo, ok? Mas tem aqui um briefing para mostrar um bocadinho o que é que está dentro do e-book, saber por que razão o Excel parece resolver no início, não é? Como reconhecer o momento em que deixa de responder, em que deixa de chegar ao ponto em que queremos, quais são os custos escondidos e como um CRM permite passar do controle manual para uma operação comercial mais previsível. A folha de cálculo, o Excel, é útil, é rápido, é flexível, sobretudo quando uma equipa é pequena e ainda está a testar segmentos, mensagens e o processo comercial. Quem nunca ouviu falar, lá está, do Excel. O problema surge quando a empresa continua a usar o mesmo modelo, não é? O mesmo sistema, para uma realidade maior, com mais leads, com mais comerciais, mais canais, maior pressão sobre previsibilidade, ou seja, basicamente, porque é que parece que a solução é certa? Porque é familiar, não é? Lá está, quem é que nunca ouviu falar do CRM? Permite criar estrutura rapidamente conseguimos ter a estrutura criada dentro do Excel, adapta-se quando o processo ainda está em construção e parece ter um custo baixo, não é? Um baixo risco. É a ferramenta que ajuda a organizar contactos, pode tornar-se insuficiente quando o volume exige coordenação, exige o histórico, exige execução consciente e basicamente estes são os pontos principais que levam a perceber que a ferramenta início sim, parece certa, mas existe um ponto de transição. Quando é que nós percebemos que a folha de Excel, o Excel aliás, começa a limitar as nossas vendas, começa a limitar o nosso processo? Quando efetivamente os dados que precisam, existem dados que precisam de confirmação, oportunidades que estão abertas, mas sem atividade alguma, não existe uma forma, digamos, user-friendly ou intuitiva de fazer as passagens de fases de pipeline, como existe nos típicos CRMs. O histórico está disperso, o forecast é frágil e a falta de visão comum entre lá está marketing e vendas, o que é que marketing está a ajudar, o que é que tenta dar seguimento. A mensagem importante aqui é que cada sinal parece uma pequena ineficiência, mas em conjunto mostra que a folha de cálculo, o Excel, lá está, já não suporta a complexidade da operação atual. Numa operação baseada em Excel, a reunião é muitas vezes consumida por atualizações de informação, em que faz a questão de negócio, que valor é este, que data ainda se a data é válida, se não é. Num CRM bem usado, bem estruturado, não é, para os processos e desenhos e a estratégia certa, ou seja, bem implementado, a informação já deve estar disponível antes da reunião. Quando abrimos a folha do cliente, até pode parecer simples e ter algumas tarefas, mas o importante é já estar toda a informação centralizada na folha, seja do cliente, seja da empresa, seja ou das oportunidades. A reunião, neste sentido, a reunião passa a servir para decidir, né, prioridades, a desbloquear oportunidades, melhorar a execução, otimizar, aliás, a decidir novos projetos e não tanto para perceber o ponto atual da situação. Qual é o ponto atual da situação? Muitas empresas adiam lá está, a implementação do CRM porque olham apenas para os custos visíveis, como licenças, implementação, formação, e claro, com estas questões vem sempre os SES. E se a equipa não se adaptar, e se estou a investir e não tenho retorno sobre o investimento, e se não é o software certo, lá está, muitos SES. Mas o custo real de continuar em Excel aparece no tempo que é perdido. Atualização de informação, procura por informação, oportunidades que são esquecidas e que não têm seguimento ou não se sabe fazer, não se sabe qual é esse mesmo seguimento. O forecast, como já tinha referido, pouco fiável, a baixa aprendizagem comercial.
quem é que é estes 20% dos clientes que dão os 80% do lucro, que setores, áreas me compram mais, quais são as características dos clientes que compram mais rápido e aqueles que fazem com que nós temos que estar atrás deles mais tempo. Todas estas questões que nos fazem aprender e melhorar o processo e alcançar os objetivos, claro, pretendidos são bastante importantes. O ponto é tornar visível aquilo que normalmente fica escondido na operação diária, sobre todas estas questões. O CRM muda a lógica da operação, ou seja, a equipa deixa de trabalhar apenas com listas e passa a trabalhar com um contexto, com contactos, empresas, oportunidades, atividades, campanhas e propostas, fica tudo ligado, fica tudo associado. A principal mudança é passar de registrar a informação para gerir a execução. Cada oportunidade tem dono, tem uma próxima ação, uma próxima tarefa, tem histórico, tem dados que alimentam a gestão e o reporting. Passamos então a ter listas, histórico disperso, oportunidades sem dono, reporting manual, para ter relações com contexto histórico centralizado, pipelines com responsáveis e dashboards consistentes e atualizados a cada instante. Okay? A diferença entre lista e pipeline, basicamente uma lista de oportunidades pode parecer uma pipeline, porque tem empresa, tem valores, tem fase e tem data prevista, mas sem critério de codificação, fase real, a próxima ação e responsável, apenas um registro de interações. Okay? O CRM permite transformar essa lista num pipeline gerível e útil para o forecast e decisões comerciais. Por exemplo, na lista de oportunidades temos o valor, a data, o status escrito manualmente, sem critério de avanço, a próxima ação pode ser incerta, pode estar, pode não estar, depende. E muitas vezes o erro depende da cabeça do comercial. Então, na pipeline comercial, faz com critério, responsável definido, temos a aproximação, podemos torná-la obrigatória, e um forecast mais fiável. O CRM não deve ser visto apenas como uma ferramenta de vendas, okay? Ele liga dados, marketing, vendas e automação. A origem da lead acompanha o percurso comercial. As campanhas passam a ser avaliadas pelo impacto no pipeline. De onde é que vem a lead? Que campanhas estão a gerar mais lead e quais não estão? Medir o esforço, isto lá está, medir o esforço que o marketing está a fazer, a equipa comercial ganha contexto e a automação reduz tarefas, a automação pode reduzir as tarefas, aliás, repetitivas. A operação passa a medir melhor o que antes estava escondido no Excel. Falar sobre reporting como instrumento de gestão é falar de um dashboard que não deve existir para mostrar todos os dados disponíveis, mas para responder às questões que orientam sobretudo as decisões. A previsibilidade depende de fases bem definidas, okay? Datas realistas, probabilidade baseada nos critérios, na escolha do CRM, que é importante. O ponto de partida deve ser o processo comercial, não a demonstração, lá está, da ferramenta em si. A migração é um processo operacional, começa pela revisão da operação comercial, não pela importação dos ficheiros. Okay? É preciso limpar dados, é preciso definir fases, decidir campos necessários, clarificar responsabilidades e formar a equipa, dar formação à equipa para que a adaptação seja fluida e não haja a resistência típica da adaptação a um novo software. O CRM deve começar de forma simples, bem usada, evoluir fase a fase. A inteligência artificial, que é algo que toda a gente tem no pensamento, não é? A inteligência artificial colocá-la a nosso favor, contudo só deve entrar no processo quando a base estiver sólida, ok? Hoje em dia temos muita necessidade de inteligência artificial fazer isto e aquilo e o outro. Contudo, se a base não estiver sólida, ela não vai conseguir dar resultados e respostas eficazes, não vai nos conseguir facilitar o processo. A base tem que estar sólida e só depois entrar a inteligência artificial. Uma coisa é certa, a inteligência artificial, pelo menos neste momento, não faz milagres, portanto, base sólida e só depois a inteligência artificial. Por fim, o Excel pode ajudar uma empresa, sim, a começar, mas a partir de um determinado ponto deixa de ser suficiente para gerir a escala, a previsibilidade e a execução. Um CRM bem implementado não substitui a estratégia nem a experiência comercial, ok? Não dá estrutura e contexto para vender melhor. Terminar aqui por dizer, então, que na Liminal somos especialistas em Martech, ok? As chamadas tecnologias de marketing. Temos vindo a ajudar os nossos clientes a alcançar os seus objetivos de negócio através de softwares como CRM, automação e analítica, seja de marketing e vendas. Se estiver a pensar em fazer a transformação digital, sinta-se à vontade para entrar em contato connosco. O meu nome é Dara e obrigada por ter assistido.